Shalom, Shalom. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Graças a Deus, Shalom a todos. E, como sempre gosto de dizer, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso. Deus é maravilhoso e magnífico. Amém. Magnífico em poder, glória. A Ele seja dada toda a honra. Amém. Irmãos e espectadores dessa feita, vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler a Bíblia? Ela se encontra no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 5. E Daniel, capítulo 5, versículo 25. Nós vamos ler aqui um pouquinho aqui. Vamos ler aqui o versículo 24. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, uma correntinha, né? E proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém. Bondoso Senhor, estamos aqui mais uma vez através dessa transmissão, pedindo que o Senhor abençoe tanto o que fala, tanto o que ouve, o que está ouvindo principalmente também. Senhor, fica conosco e adiciona as bênçãos de Deus à leitura de sua palavra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então veja, irmãos, estamos mais uma vez aqui comentando sobre um assunto muito importante, muito bom. E dessa feita, nós estamos aqui no reinado da Babilônia. E para quem não sabe, existe um princípio na dispensação gentílica. A dispensação gentílica é a plenitude dos tempos, né? Ela se encaixa. Então, como eu poderia dizer? É o tempo onde Deus começa a tratar com os gentios. Então você pode perceber que, para quem já leu a Bíblia, né? O sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho onde tinha uma estátua, ouro a cabeça, prata o peitoral, as coxas, bronze as pernas, até chegar nos dedos, que seriam ferro e barro misturado.
e saiu uma grande pedra angular, né, a famosa pedra da esquina, que destruiu essa grande estátua que seria o fim da dispensação gentílica. Então, o princípio da dispensação gentílica começou com línguas estranhas. E o fim também potencializa isso. Por quê? Porque como a dispensação gentílica começou através de línguas estranhas, e as línguas estranhas hoje representam o quê? O fim da dispensação gentílica. Você pode ver aqui que você leu comigo, falou em línguas estranhas. Mene, mene, tekel, ufarsim. E precisou de um profeta para que isso fosse interpretado. Mas não um profeta com apenas dom de profecia, né? Não um profeta com dom de profecia, né? Mas um ministério profético, como era o de Daniel. Então, você perceba que vamos explicar agora como era o reino da Babilônia. Eles tinham cercado toda a cidade, muros altos, e a largura daquele muro era enorme. Eu acho que passaria dos 20 e tantos metros de largura, acho que 26, 24, de tal forma que eles faziam corridas de cavalo ao redor dessa grande parede, esse grande muro da Babilônia. E a Babilônia foi feita, ela foi edificada, ela foi construída de uma maneira que fosse um paraíso. O grande rio descendo pelos tronos, os jardins suspensos, né? E uma situação ali muito segura de se viver. E os muros fechados, as portas fechadas, a tal ponto que as pessoas que estivessem dentro desta cidade babilônica, elas teriam um sentimento de conforto, um sentimento de segurança, um sentimento de blindagem, ou seja, estavam seguros dentro daquela cidade. E para que algum inimigo pudesse invadir, acreditavam mesmo, seria impossível. Mas é aí aonde a confiança humana cai. É como você sempre pensou. Talvez você esteja edificando a si mesmo, talvez você esteja cercando a si mesmo, blindando a si mesmo, se isolando e fazendo coisas, e essa situação te deixa confortável, seguro, blindado. Ou seja, você admite uma situação e depois essa situação lhe traz tanta segurança, mas tanta segurança. O que é o que acontece depois que o homem e a mulher faz uma cidade ao redor de si e aqui traz aquele sentimento de segurança? O que acontece? Acontece que a gente fica ouvindo barulho lá de fora, mas a gente se sente seguro estando dentro. Então, o que acontece quando pessoas só se importam em trabalhar, em ganhar dinheiro, só se importam em popularidade, só se importam em comprar limusines e carros, só se importam com empresa, só se importam com o dinheiro, com o trabalho, e não têm a sua vida baseada em Jesus Cristo? Uma hora isso vai ser abalado. Porque Deus não se deixa escarnecer, principalmente do seu povo. Então, você veja quão seguros eles estavam. Mas eles não imaginavam
que os medos e persas, é isso mesmo? Os medos, o medo, aquele homem, aquele Dário, aquele grande general, eles estavam escavando debaixo da muralha, através do rio que passava. Quer dizer, não adianta você se esconder, não adianta você sumir, não adianta você se isolar. O próprio pecado, aquilo que te persegue, vai te encontrar. Não há segurança nenhuma, a não ser em Jesus Cristo. Então, o que nós pensamos aqui? Pensamos exatamente, vamos parar a história aqui e vamos pensar que eu preciso exatamente pregar mais ou menos 30 minutos. Então, vamos pensar assim, eu ouvi falar de um tal de um navio muito importante na época antiga, chamado Titânico. E os fabricantes daquele navio, muitas histórias, mas na verdade o que se acreditava? Qual era a propaganda daquele Titanic? Que seria um navio que não afundava. Um navio inafundável, um navio que nunca iria a pique, nunca receberia um naufrágio. Então, quando aqueles homens, eles partiram na primeira viagem, apenas um pequeno rasgo em um dos icebergs levou aquele navio para o fundo do mar. Isso quer dizer o quê? Não adianta, rapaz, moça, homem de velha, média idade, não adianta você se isolar. Eu vou dizer algo aqui, que é uma palavra do profeta, eu vou dizer algo aqui para você, que diz assim: parece que quando o homem chega ao ponto em que ele se sente que é autossuficiente, autossustentável, né? O pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que se sente que não necessita de ajuda de fora, ou seja, se isola, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. Foi isso que aconteceu com a Babilônia. Eles nunca pensavam na derrota, eles não calculavam alguma vez que a Babilônia fosse ser invadida. Aquele navio Titanic ninguém pensou que afundaria, porque nem bote salva-vida para todos da tripulação tinham, porque eles nunca pensavam que ia afundar. É aí onde você, trabalhador, pensa que você está trabalhando bem, ganhando bastante dinheiro, e você começa a se esquecer das coisas de Deus, você para de servir a Deus, você larga as coisas de Deus e começa a ficar frouxo. E a bênção que Deus te deu, o trabalho, o emprego, o dinheiro, aquilo começa a corroer você por dentro, e você não percebe que você se isola. Você se isola das pessoas, isola disso, isola de quem, e quando as pessoas se isolam, o pecado entra e começa a os corroer. Ele disse: a igreja que se isola, a nação que se isola, e a pessoa que se isola. Quando começa a se isolar e tem um sentimento superior, que sabe mais do que as outras pessoas, que as outras pessoas enxergam menos e você enxerga mais, quando você começa a ter esse sentimento, o pecado vai entrar bem debaixo do seu nariz. Desculpa a expressão. E vai escorrer. Foi isso que aconteceu na Babilônia. E o que aconteceu? O grande rei Belsazar, ele fez uma grande festa de rock and roll, bebidas, mulheres, bastante vinho.
E começaram a dançar, festa, 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 viagem, festa, festa, festa. Eles não imaginavam que uma hora ou outra aquelas bases iam ser tremidas, balançadas. Não é isso que a gente sempre fala? Nós, quando estamos com saúde, muitas das vezes nós não aprovamos as coisas de Deus. Nós, quando estamos na juventude, somos rebeldes. Então você pensa que as suas bases nunca vão ser tremidas, abaladas. E é só Deus mover algo. E nós vamos perceber quem realmente tem base na fé, quem realmente está cheio de Deus. Quando as coisas começam a tremer no lado da política, das nações, da saúde, financeiramente, você vai perceber quantas pessoas que realmente aderiram à palavra de Deus. As que têm revelação. E por isso que às vezes Deus tem que sacudir os ninhos, para que as plumagens saiam. Às vezes nós estamos muito no nosso sentimento de conforto, estamos muito seguros, e Deus tem levantado países comunistas, que vai comer a carne dessa grande prostituta, de Apocalipse 17. Então Mene precisou de um profeta para traduzir aquilo, e aquela mensagem não era boa. Significa, Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesasse o fosse na balança e fosse achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então, quando eles estavam tendo a grande festa, então aquele playboyzinho, aquele homenzinho playboy que nunca tinha sofrido nada, nunca tinha experiência de nada, pegou o reino da Babilônia e disse: vamos agora ridicularizar o Deus de Israel. Me traga os vasos sagrados que nós roubamos em Jerusalém, me traga os utensílios sagrados de ouro e vamos beber vinho dentro deles, e vamos dançar e pegar as concubinas, prostitutas, e tiveram uma grande noite de balada, uma grande noite de bebida, tomaram todas, bêbados, rock, música. E não é isso que o mundo laodiceano hoje pensa, não é isso que todos os jovens são iludidos, mas uma hora essa festa vai acabar. Uma hora ou outra aparecerá o grande dedo de Deus dizendo: Mene, tekel farsim, pesado foste e achado em falta. Porque Deus não se deixa escarnecer. E antes que isso acontecesse, você deveria pensar na sua alma, você deveria pensar na sua família, você deveria pensar na sua vida, porque nós não somos apenas meros mortais, nós temos uma alma e devemos pensar nessa alma. Sim, olha, queria saber quanto tempo me falta, e você não deveria saber também quanto tempo te falta? Você não sabe o que está acontecendo, você não lê a Bíblia, você não lê a mensagem, você largou da igreja, você não quer nada com Deus, e a escritura na parede, as línguas estranhas, aquilo que você não entende da Bíblia Sagrada, aquilo que você não entende da igreja, aquilo que você não entende da mensagem, são línguas estranhas para você. Precisa de um profeta, precisa de alguém para te dizer que o fim está próximo. E os medos cavaram o túnel debaixo do rio, entraram dentro da cidade, e ninguém imaginou isso, e acabou a festa dos babilônicos. Acabou. Os inimigos ganharam a guerra e tomaram conta ali de Babilônia. Veja, mas antes que isso acontecesse, Deus tinha um profeta ali, Deus tinha um Daniel ali para dizer qual era o significado das escrituras. E eu digo para você nesta noite, Deus também tem um profeta, Deus também tem nos enviado um ministério profético para traduzir o que significa os 7 selos, as eras da igreja, o que significa a semente da serpente, qual o verdadeiro significado de casamento e divórcio, o que estava escondido atrás de tantos teólogos que eles não conseguiam traduzir. Deus tem revelado a sua palavra mais uma vez. Não é mais línguas estranhas para nós, está completamente traduzido.
A mensagem da hora é a misericórdia de Deus. Não haverá outra mensagem. Não haverá outro profeta. A mensagem é a misericórdia. Antes que tudo seja destruído. Deus te abençoe. Deus faça você refletir. Deus faça você pensar nisso. Que Deus possa traduzir, interpretar através do Espírito Santo essas escrituras do seu coração. Shalom. Deus te abençoe. Bethesda Tabernáculo, Suzano, São Paulo, Brasil. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.